Olá, internautas, estamos ao vivo no programa TV Call Center pela Clique TV, conteúdo para TV UOL. Muito obrigado aí ao pessoal de Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Macau também mandou os e-mails, né? Brasileiros estão no Japão e outras partes do mundo, e todos os brasileiros aqui em todas as regiões do Brasil, né? Esse contingente de 1.800.000 profissionais da área de call center, sempre sai bastante gente, mas entra sempre bastante gente. Então, inegavelmente, é um dos setores que mais contrata aí no Brasil. Tá? Então, esse programa é para que vocês melhorem as suas habilidades e competências, né? E conhecendo os melhores profissionais do mercado, aqueles que vão trazer um conteúdo para na vida profissional de vocês. Okay? Tem sido assim e ele continua cada vez melhor. Né? Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Tá? Vocês sabem que todos os programas nós falamos sobre tecnologia, processos e recursos humanos. Tá? E uma das coisas que todo mundo em qualquer área fala é sobre emprego. Né? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada emprego direto. Né? E o nosso convidado é o Harry Fucking. Harry Fucking, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado aí pela tua presença aqui. Obrigado, tá? eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade de conversar com um dos ícones do setor. Acho que eu vou fazer mais perguntas para você do que você para mim, né? É um setor novo para mim, é um setor que estou me aproximando aos poucos, né? E eu normalmente solicito que o pessoal use a pronúncia holandesa do meu nome. Eu sou de origem holandesa, então holandês é Harry Fucking. Fucking, desculpa. Isso, tá? nada. Eu deixei para fazer a brincadeira no ar, entende? Tá. Eu prefiro Harry Fucking do que Harry Fucking, então... Os internautas que falam inglês certamente terão compreensão em relação a esse meu pedido aí, né? Legal. Não, mas ficou legal, porque aí ficou marcante mesmo, né? Tá bom. Harry, agora eu vou falar mais certinho, né? A tendência é essa, a tendência é Harry, né? Isso. Harry, por que fala um pouquinho sobre você, né? Você veio aí da Holanda para o Brasil. Fala um pouquinho sobre você para os internautas se posicionarem. Tá? Bom, pelo meu sotaque de baiano, o pessoal já deve ter notado que eu sou gaúcho, né? E morei muito tempo fora do Brasil. Eu sou brasileiro. Você é brasileiro? 7 gerações brasileiro, né? Mas eu aprendi português na escola. Eu nasci, me criei. Os primeiros anos foram numa pequena comunidade no interior do Rio Grande do Sul, onde a língua oficial era o alemão. Quer dizer, meus pais falavam holandês entre eles, para a gente não entender. É uma língua complicada, né? Uma língua cultural, né? E, aliás, já que eu comecei com uma brincadeira, uma vez eu perguntei para o meu avô como é que surgiu o holandês, né? Ele disse assim, que o holandês surgiu quando um alemão tentou ensinar inglês para um francês, aí surgiu a língua holandesa, né? Com a língua muito estranha. Então, eu tenho o sotaque bastante acentuado, não é porque eu apenas sou gaúcho, mas que eu só aprendi português na escola e depois morei muito tempo fora do Brasil. Eu fui engenheiro eletrônico, né? Temos uma coisa em comum, né? Você também, engenheiro eletricista. Eu na época ainda tinha que optar pela especialidade, né? Mas engenharia eletrônica eu fiz mais por uma questão de aquelas coisas assim, que o pai, família, etc, né? E ao mesmo tempo fiz uma outra faculdade, administração, que era mais o meu chão, minha atividade. Eu tenho me dedicado muito à atividade de consultoria, né? Hoje em dia menos, hoje em dia tenho participação minoritária em algumas empresas, franqueadora de fast food, ensino, coisas assim, né? E me dediquei muitos anos à empresa familiar, processo sucessório, desenvolvimento de sucessórios, né? Até escrevi um livro a respeito, para variar tem um título polêmico, né? Chama A Liderança, o Poder e a Perversão na Empresa Familiar, né? Então me dediquei muito tempo à questão sucessória. Me envolvi também com desenvolvimento. Teve uma vez um empresário que me apresentou por outros assim, diz,
Esse é um cara um dos poucos caras que eu conheço que transforma anta em ente, né? Me deixou constrangido na frente do filho, porque eu fazia a transição entre herdeiro para sucessor. Nossa, anta em ente. Imagina só a boa vontade com que o filho depois foi para as primeiras reuniões comigo. Né? Entendi. Mas hoje em dia já assumiu a empresa do pai, realmente é um ente estratégico, muito bem situado, muito bem. Então apesar de ser engenheiro eletrônico, eu fiz minha vida na consultoria empresarial, trabalhei em vários países, especialmente na Europa, e tenho me dedicado ultimamente mais a formalizar algumas coisas que... Uma vez eu conheci um empresário italiano que diz assim, você sabe quando Deus nos proporciona coisas a mais, nós temos que retribuir. Então eu estou muito mais na fase de retribuir, né? Hoje em dia de... É verdade, muito sábio isso daí. Então Deus te deu mais, então você também deve retribuir mais. Né? Trabalhar muito mais as questões assim de, olha, o que eu posso fazer para o crescimento e desenvolvimento dos outros. Nisso aí, obviamente, fico atento aos meus negócios, que de vez em quando os cobradores me acham, agora aparecendo num programa de TV mais ainda. Tá certo, maravilha, viu? Bacana. Aaron, e o que te fez, né, você conhecer esse mundo de call center, contact center aí e área de teleserviços? Foi bem interessante. A minha esposa faz um trabalho voluntário, talvez já por indução minha, ou ela me induziu para eu me voltar mais para essa questão de trabalho voluntário, num instituto numa ONG chamado Instituto CEO do Futuro, www.icf.org.br. Aqui em São Paulo? Sim, em São Paulo. É muito, muito interessante. Tá? Até merece mais divulgação, até por isso eu faço o merchandising aí. Inclusive é o seguinte, pode convidar o pessoal lá. Vou fazer isso aí, fazer isso aí. O que eles fazem? Eles pegam universitários de último ano de faculdades, a maioria de faculdades assim, não de primeira linha, e que são pessoas que têm menos oportunidades, né? E preparam eles para o mercado de trabalho. Eles misturam um pouco com universidades de primeira linha também, para o pessoal ver que todo mundo cozinha com água e tal, etc. Realmente preparar eles para o mercado de trabalho, porque muitas vezes manda o currículo e dá, esse não é da PUC, do Mackenzie, da USP, ou sei lá, de coisa assim, então já nem vamos entrevistar, né? Então, com isso eles preparam, como vão fazer isso? Então são 2 turmas por semestre, são 40, 50 estudantes, tudo gratuito, e eles conseguem atrair palestrantes assim realmente fantásticos, né? O Robert Vong, que é um dos principais headhunters do Brasil. Ele veio aqui já. Viu só, então. Sempre trazem um empresário que tem uma história marcante, desde aquele vietnamita do GOC, que sobreviveu a naufrágios e coisas assim, hoje o Emerson Fittipaldi, eles sempre trazem para cada grupo um empresário assim que marque bastante a vida dele. E eu sou fascinado por isso, porque os estudantes têm que pagar fazendo eles um trabalho voluntário. Então, um trabalho que me impactou bastante foi um grupo lá foi por uma ONG lá de pessoal excepcionais, né? Que hoje em dia já ficam bem mais velhos, com questão de saúde. Antigamente morriam normalmente na pré-adolescência. E aí diz, olha, nós não precisamos de dinheiro, porque muitas dessas instituições que eles vão ajudar, eles reformam, pintam, limpam, contam histórias, conversam com os velhinhos e coisa assim, mas nessa pessoa, olha, nós aqui estamos bem financeiramente e tudo mais, o que nós gostaríamos é levar esse pessoal para um clube onde servam aqueles drinks coloridos, onde tem aquelas luzes, porque eles veem isso na TV, coisa assim, eles ficam fascinados com isso. Eles entraram em contato com um clube noturno que abriu num domingo de tarde para eles. Uma coisa absolutamente fascinante. E esse clube, essa boate, agora uma vez por mês abre para grupos assim, onde tudo é gratuito, onde o pessoal faz aquela... É impressionante o impacto que causou. Então, esses próprios estudantes têm que pagar eles fazendo um trabalho voluntário. E eu tentei socializar isso usando instrumentos de ensino à distância, colocando via satélite ou via internet, né, que hoje é muito prático, né? Veja quantos internautas, e depois rever o programa,
no Brasil inteiro, justamente para estimular muitas pessoas, porque você vê, hoje em dia, já está no 17º, 18º grupo, então já tem gente dos primeiros grupos que já virou empresário, que já virou CEO, que já virou presidente de empresa, né? E realmente é muito bonito. E eu tentei para estimular o jovem, né? Nós brasileiros temos algumas dificuldades aí, né? Apesar de origem oriental, origem europeia, holandesa, né? Nós aqui no Brasil sofremos um pouco do complexo vira-latas, nós temos vergonha de vender, então com programas assim a gente muda a mentalidade brasileira, né? Mas não funcionou no ensino à distância, não funcionou porque ele é muito interativo, precisa ter um acompanhamento, todos esses trabalhos voluntários, sempre tem um coach, sempre tem um voluntário que acompanha cada grupo, então a gente não conseguiu socializar. Aí eu pensei, puxa, que pena, todo mundo achava que era uma boa ideia, como é que eu posso aproveitar todos que eu mobilizei de ensino à distância, etc, etc. Aí surgiu a ideia, disse, tá bom, não serviu para o último ano, não serviu para tornar o ICF, socializar ele, né? Então, mas tem que trabalhar com aquele pessoal que nem chega na faculdade. Aí que veio a ideia de criar o emprego direto, que é basicamente inclusão social, preparar para o primeiro emprego, realmente preparar para o primeiro emprego, estimulando o pessoal a adotar hábitos, atitudes muito importantes para a vida. Tá? Dali que surgiu Beleza. E o seu primeiro contato assim com esse setor aí de teleserviços? Como é que Olha, eu ainda estou em muitos primeiros contatos, até pessoal que puder me ajudar, eu preciso de um bom contato na Atento, eu preciso de um bom contato em diversas empresas. Perfeito. Inclusive, recrutamento e seleção da Teleperformance é nesse prédio aqui. É nesse prédio, por uma feliz coincidência, uma amiga da minha esposa é amiga da presidente da Teleperformance, então Teleperformance eu espero por esses dias ter uma reunião com o pessoal lá, que é uma das minhas expectativas de parceria. Realmente eu não conhecia o conteúdo, eu conhecia sim de usar os serviços, né, de ter conhecidos na área, que investiram na área, que trabalham na área, mas eu pessoalmente nunca tinha tido contato. E na época, quando a gente criou esse programa de inclusão social, de preparação para o primeiro emprego, assim, olha, nós temos que escolher atividades onde as pessoas possam usar muito o que a gente ensina, porque a gente ensina muito essa questão comportamental. Ok, tem fonoaudiologia, português, matemática, essas coisas, a gente também dá uma reciclagem no pessoal. Mas nosso conteúdo é essencialmente comportamental. Nós queremos tocar as pessoas para que elas usem, aprendam coisas que façam com que elas deem certo na vida, com que elas tenham uma vida menos difícil, ou para que elas, no mínimo, se sintam culpadas, bem mais culpadas, ou especialmente culpadas, se elas não forem por um bom caminho, não forem por um caminho de formalizar, de realizar o seu potencial, de formalizar a sua capacidade. Então, nós escolhemos, eu sou sócio de uma empresa de fast food. Esse McJob que o pessoal fala é também uma boa maneira de entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, com meus filhos, o que eu fiz com meus filhos? Tá? Eu fiz eles trabalhar numa empresa americana, tá certo? Foi em Londres, né? Mas eles trabalharam no Starbucks para aprender a servir, a interagir, a lidar com as coisas simples e enfrentar as adversidades. E aí, aquele que é o momento da verdade. Exatamente. Quando você está na frente do cliente, né, e vê a expressão dele, você percebe se a pessoa gosta de gente ou não, é muito interessantíssimo. E tem chefe, exatamente, tem que limpar, tem regras, tem procedimento, tem horários, tem disciplina, né? Sem dúvida. Então fez muito bem, realmente fez muito bem. Eu já usava isso antigamente quando eu preparava herdeiros, transformar eles em sucessores, né? Eu fazia eles trabalhar algum tempo numa dessas funções de fast food, numa franquia ou alguma coisa assim, onde eles
de 3 a 6 meses, para que eles realmente vivenciassem o dia a dia, uma coisa básica, de uma coisa onde eles tinham que servir, onde eles tinham que interagir com outros. E também o marketing de multinível eu utilizava, porque o pessoal dá um treinamento muito forte, a gente vê esse pessoal aí do multinível, realmente ajuda a preparar para vender, para interagir, para conquistar clientes e coisas assim. Eu ficava atento para que eles não se transformassem em adeptos quase religiosos disso aí, mas era muito interessante, porque na época eu não conhecia a questão do contact center. Se eu na época conhecesse o que acontece dentro de um contact center, eu os teria feito trabalhar um tempo em contact center também, obviamente preparados para isso, como nós fazemos hoje em dia nesse processo de inclusão social. Que veja, no contact center, você trabalha as 4 atitudes, habilidades, processos mentais fundamentais para a gente dar certo na vida. Né? Okay. Minha esposa que trabalha com coaching, ela fez uma pesquisa. O que tem em comum as pessoas que dão certo na vida com boa qualidade de vida? Porque às vezes o cara dá certo na vida, é milionário, tem muita grana, é invejado e tudo mais, mas tem uma vida miserável, né? Coisa assim. Então ela pesquisou o que tem em comum as pessoas que dão certo, têm uma boa qualidade de vida, ou são professores eméritos, ou coisa assim, dão certo dentro do propósito que a pessoa se colocou, com boa qualidade de vida. Ela concluiu que ela tem basicamente 4 coisas em comum: a habilidade de se comunicar, a habilidade de negociar, de lidar com a rejeição e de superar adversidades. Maravilha. Então, se tem algum setor que ensina isso, é o contact center. Porque como é que a gente desenvolve um hábito? Como é que a gente troca um hábito? Eu me irrito fácil, eu detesto vender, eu não gosto disso, eu nunca vou dar para tal coisa. Como é que a gente desenvolve uma crença dessas ao longo do período? Como é que a gente substitui uma crença dessas? Substitui uma crença dessas praticando novas crenças ad nauseam. Um exemplo batido é a questão do dirigir, né? O pessoal que sabe dirigir, no começo é um atentado ao carro, né? É verdade. Então, nunca convém comprar carros que foram de autoescolas, né? Então, no início, realmente é uma grande dificuldade para o pessoal dirigir. Depois, com o tempo, a gente dirige e nem se dá conta, nem se dá, vai automaticamente. Você breca e você não lembra nem se puxou freio. Depois fica pensando, tranquei o carro, não tranquei o carro, ou coisa assim. Agora eu estou na segunda, mas quem é que botou o carro na segunda, né? É porque você instintivamente faz aquilo. Como é que a gente desenvolve uma crença, desenvolve um hábito, uma atitude, um comportamento, para que ele se torne instintivo? Pela repetição. E se tem um lugar que dá para repetir de 50 a 300 vezes por dia, é o contact center. Então não é que a gente foi do contact center e fala, vocês estão precisando de gente, e aí começou a desenvolver o processo. Não, nós chegamos no contact center e preparamos essencialmente para entrar no mercado de trabalho via operador de teleserviços, tá? Porque lá a pessoa tem oportunidade de praticar dezenas de vezes, todos os dias, o que a gente transmite informa para eles em como se comunicar, em desenvolver essas atitudes positivas em relação à vida, porque precisa repetir. Eu não sei vender. Bom, lá você vai aprender a vender. Porque não é que nunca te ensinaram a vender. Então, para mim, é uma das principais habilidades que alguém pode ter: vender. Porque isso pressupõe comunicação, negociação. Então é importante desenvolver essa atividade. Então nós, quando começamos a dar o conteúdo, começamos a desenvolver o conteúdo, olha, onde é que é o melhor lugar para a contact center? E até porque o pessoal nos diz, bom, agora eu fiz o curso de vocês, tenho o certificado, está legal, etc. Muito bem, o que eu faço agora, né? A gente se deu conta que precisava dar um passo a mais em relação a isso, por isso a gente está tentando fazer esse trabalho agora de encaminhar o pessoal. Estamos aprendendo ainda, então, de vez em quando a gente encaminha, queremos uma rede de voluntários fantástica, né? Igrejas, ONGs, prefeituras e coisas assim. Tem regiões aqui na Grande São Paulo onde o pessoal já nem queria seu nome vinculado, lá tá, aqui no Secretaria de Assistência Social ou do Trabalho, coisa assim. Olha, aqui nós não queremos esse negócio de telemarketing, porque isso o pessoal detesta, acha um horror, isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Quer dizer, na nossa opinião, na minha opinião, uma das melhores
coisas que poderia acontecer uma pessoa entrar na vida, entrar no trabalho, através do contact center, é considerado em algumas regiões aqui de São Paulo, a pior coisa que poderia acontecer é o desespero, não encontrou mais nada, então, bom, ok, tenho que trabalhar, tenho conta para pagar, morreu meu pai, não sei o que, vou então para o telemarketing. E quando isso deveria ser encarado como a grande oportunidade, como nos Estados Unidos, o Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos, entrou no mercado de trabalho trabalhando no McDonald's, onde aprendeu a servir, a comunicar, a ter chefe, esse tipo de coisa. Exato. Né? E qual que é o propósito da Emprego Direto? Bom, na Emprego Direto, quando a gente se deu conta que não bastava preparar... Aliás, nós preparamos todo mundo. Sem segundo grau, com antecedentes criminais, qualquer situação nós preparamos o pessoal. E quando a gente se deu conta que aquele pessoal que preenchia essas condições vão ficar, o que eu faço agora, né? A gente chegou à conclusão que precisava criar um elo entre o pessoal preparado e as empresas do contact center para organizar, para fazer, olha, procura uma empresa do contact center, não é assim, entende? Olha, vamos organizar, vamos fazer o negócio direitinho, olha, que você vai com o certificado, nós queremos que esse pessoal nos conheça, de tal maneira que se vier encaminhado, vier com esse certificado, não tiver antecedentes criminais, tiver o segundo grau ou terminando ele, alguma coisa assim, tiver a idade mínima, ok, realmente. E nós fizemos alguns laboratórios nesse sentido. Fizemos, por exemplo, na região de Mogi das Cruzes, a gente fez alguns laboratórios. E encaminhamos para uma das empresas lá e pudemos fazer um certo acompanhamento. Então, rotatividade menor. Por quê? Porque nós podemos dizer coisas para essas pessoas, como uma, por assim dizer, ONG, tá? Podemos dizer coisas que a própria empresa de telemarketing não pode dizer para teleserviços, né? Sim, exatamente. A gente pode dizer, olha, se você se esforçar, você pode ganhar 2, 3, 4 mil reais, porque nós vimos casos assim. Nós gravamos depoimentos que nós apresentamos no conteúdo. Nós vimos casos assim de pessoas que tinham essa remuneração. Mas se a própria empresa diz isso pode dar alguma demanda trabalhista. Olha, não ganhei isso que vocês me disseram que ia me ganhar. Nós podemos dizer, tem casos que acontecem. Nós podemos dizer, olha aqui, você vai encontrar um chefe chato que tem metas duras, ele vai ficar no teu cangote, ele não vai baixar a guarda contigo, você vai ter clientes assim que são detestáveis. Hoje em dia eu já trato muito melhor o pessoal que me liga ou quando eu entro em contato com algum contact center, porque eu sei quanto é duro, mas eu já fui muito chato, eu já fui... já destratei. Então a gente avisa para eles, olha aqui, você vai aprender a lidar com a rejeição. Por quê? Porque você vai lidar, a grande maioria das pessoas para quem você vai ligar, o que vão ligar para você, a grande maioria vai te tratar mal. Então você vai poder aprender a lidar com a rejeição. E quem lida com a rejeição, quem sabe lidar com a rejeição, ele sabe lidar com uma das grandes dificuldades que a gente tem na vida. Não vou fazer tal coisa, imagina o que vão pensar e não sei o que. Entende? A gente já pressupõe a rejeição de tanto medo que a gente tem delas. Eu não vou tirar aquela menina para dançar, eu não vou falar com ela, eu não vou ligar porque vão me rejeitar. E o não a gente já tem. E o não em si a gente já tem. Então se a gente consegue desenvolver essa atitude, esse comportamento, olha, não, tudo bem, que me rejeite. Eu me acostumei a lidar com a rejeição, ligando 50, 100, 200, 300 vezes por dia para alguém, onde a maioria em si me rejeitava, né? Bom, mas para retornar, aí quando nós criamos a questão criamos esse núcleo que a gente chama de emprego direto, justamente para encaminhar o pessoal de uma maneira mais formal, mais organizada, para as empresas de teleserviços, e inclusive para a gente ter assim um endereço, um lugar para que o pessoal pudesse nos dizer, olha aqui, naquela empresa está acontecendo isso. A gente pode até interagir com a empresa, mas principalmente para que as empresas pudessem nos dizer assim, olha aqui, como aconteceu no nosso laboratório lá em Mogi, onde a rotatividade foi menor, a curva de aprendizado foi bem menor, pudesse dizer, olha, precisa melhorar tal conteúdo, precisa tem tal situação. Então, tanto que nós estamos na versão 3.0 dos conteúdos, né? E não estamos satisfeitos ainda. Tá? Agora começamos a fazer uma nova bateria, gravando de forma diferente, os conteúdos com outro tipo de pessoas.
Estamos na versão, acho que a versão 10.0 vai estar boa. Maravilha, né? Então, eu queria que você falasse, a pretensão do projeto você já comentou com a gente, né? Eu queria saber qual que é o conteúdo. O que nós trabalhamos, tá? Nós trabalhamos, como a gente pode contar com o apoio de diversas pessoas formadas em coaching, entre elas minha esposa, né? Nós desenvolvemos um conteúdo básico, por assim dizer, mas sem dúvida nenhuma, se eu tivesse, né, para entrar no mercado de trabalho, na idade que a gente proporciona esse contato com o pessoal, se eu tivesse sido confrontado com isso, eu teria aprendido de uma maneira menos dura um monte de coisas. Então a gente apresenta os principais conceitos do coaching, os básicos, né? Então, como é que coisas você pode fazer para não entrar no teu rito da irritação, tá? Você se irrita fácil, tá bom? Então observa qual é teu rito. Então o que você precisa fazer para não se irritar? Você fica muito mal quando alguém te rejeita. Ok, o que você precisa fazer? Qual é a tua postura corporal? Que truques você pode usar nessa hora, né? Então temos um conteúdo comportamental bastante forte, bastante intenso, baseado nos instrumentos do coaching, né? E depois nós temos ainda conteúdo que trabalha a questão da voz, fonoaudiologia, a questão do português e coisas assim, conteúdos que são importantes para essas empresas. Mas nós temos tido agora com essas parcerias, com essas ONGs, igrejas e prefeituras por aí fora, realmente são de 500 a 1.000 pessoas por semana que passam por esses treinamentos. Essa é a vantagem do ensino à distância, de poder usar a internet, de poder ter unidades locais onde tem alguém cuidando do conteúdo, porque muita gente pode fazer. A maioria desse pessoal, pelas regiões onde a gente trabalha, a grande maioria não está apta, ou porque tem antecedentes criminais, ou é uma questão de idade, ou porque não tem o segundo grau. Agora estamos pensando até em fazer uma parceria com uma empresa que faça aquele ensino de jovens e adultos, né, faça isso gratuitamente, ou que, olha aqui, ó, forma o segundo grau, aí você está apto para entrar numa empresa dessas, e aí depois você me paga. Estamos tentando encontrar uma parceria assim, então, para poder preencher as condições, porque a grande maioria das pessoas não preenche as condições, e você fica impressionado como numa cidade como São Paulo, que é esse poder econômico impressionante, como tem gente que é quase analfabeto. Isso é verdade. Nós vamos falar desse tema daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo, né? E já voltamos aqui, ok? Então, até já. São Paulo, mais de 11 milhões de moradores na maior cidade do país. É aqui o lugar que eu escolhi para viver e ser feliz. Pensando na vida da gente, na família da gente, pensei em uma casa. Vamos construir uma casa. A casa da Olga. Minha
casa reproduz os principais ambientes de uma típica casa brasileira. Sala de estar, sala de jantar, quarto de casal, quarto de criança e adolescente, copa, cozinha, área de serviço, área de trabalho e estudo, jardim. A Casa da Olga é uma atração completa com foco no dia a dia da família brasileira. Quero receber você também nesta minha casa, com certeza. Olá, internautas, você que está nos acompanhando, estamos no TV Call Center, né? O nosso convidado de hoje é o Eric Volking, né, de origem holandesa. Ele está falando para a gente sobre uma atividade assim, muito bacana, chamada Emprego Direto, né? Agora, quantas pessoas já foram encaminhadas e quais os resultados? Olha, se nós incluirmos os laboratórios e incluirmos digamos assim, o pessoal que acabou fazendo e não foi encaminhado por nós e tudo mais, nós devemos ter encaminhado umas 1.500 pessoas, mas devemos ter treinado umas 5.000, porque essa é uma das grandes vantagens do ensino à distância, né? Você pode multiplicar de uma maneira muito grande. São Paulo já são uns 30 polos agora, né? Praticamente tem várias denominações de igrejas, toda a igreja eles estão transformando em alguma coisa assim. Uma porque eles já têm a infraestrutura lá, tem telão ou tem TV. Sim, alguma e a tecnologia coisa assim. ficou mais barata, né? Além de mais expansiva, exatamente. Mais barata. A questão da tecnologia também ficou muito mais barata. Me lembro a primeira vez que eu tive contato com a questão do ensino à distância, você tinha que alugar transponder em satélite e tal, se quisesse fazer pela internet ou coisa assim. Isso era realmente para gente ou para organizações muito ricas fazer um negócio desse. Veja, hoje em dia, eu vi você abrindo o programa aí, falando em Macau, Angola e tudo mais. Veja, é democrático, né? Onde a internet impressionante, chega, né? Como a coisa multiplicou. Então, realmente foram milhares de pessoas, foram milhares de pessoas hoje em dia que já passaram por esse conteúdo. E como é que isso funciona, tá? A pessoa chega e pra gente, porque um vai dizendo pro outro, olha, você quer trabalhar, quer um emprego, vai lá fazer aquele curso lá que o pessoal arruma emprego. Então a gente viu que muita gente que não tinha as condições, né? Teve um pastor até brincou comigo, diz, olha, que até um sobrinho meu que é gago, ele veio, né? Ele veio, diz, agora eu vou trabalhar. Então, o que a gente faz? O pessoal chega e o padrão, o recomendado, solicitado para o parceiro da ponta, né? Porque é essencialmente voluntário o trabalho, né? E nós até apoiamos quando não tem a TV, a gente compra, coloca, né? Então tem um bocado de custos aí que estão sendo assumidos, mas ok. Ele chega e diz, olha aqui, ó, as pessoas que não têm antecedentes criminais, têm segundo grau, dá todo os pré-requisitos exigidos pelas empresas telemárketing. Essas pessoas, se tirarem pelo menos 6 numa prova que a gente faz, nós encaminhamos. As demais pessoas podem fazer o curso, mas elas não vão ser encaminhadas por nós. Então é importante que a gente já logo no início administra bem a expectativa. Porque nós tivemos situações assim onde o pessoal realmente, ou menores, ou que não tinham segundo grau, vinham com essa expectativa. Algumas pessoas até foram encaminhadas naquele entusiasmo, coisa assim, né? E depois gerava uma grande frustração. Então chega, faz uma pequena prova para saber do que está lendo, saber se tem segundo grau, saber se preenche os pré-requisitos.
E aí faz a questão do conteúdo. Como é um conteúdo rotativo, só a primeira aula é fixa. A primeira aula tem que ser aquela. É basicamente o conteúdo comportamental, e onde a gente também explica o que é telemarketing receptivo, o que é telemarketing ativo, quais são as principais facilidades, dificuldades, por que a gente recomenda mais o telemarketing ativo, porque ele é um que você se desenvolve mais e coisa assim. E vai arrumar um emprego mais fácil também. Realmente, até tem mais vagas, né? Tem mais vagas. A gente agora está tentando até incluir alguns testes de perfil, coisa assim, poder encaminhar para empresas de cobranças. Olha, esse é um cara que fica em cima, o que argumenta bem, etc, etc. Então, melhor para cobrança. Ou agora tem surgido até situações onde o pessoal é bilíngue, né? Porque um primo fez o curso, gostou do conteúdo e tal, e o conteúdo é bem tocante. Nós temos alguns depoimentos muito impactantes, muito impactantes. Por exemplo, tem o depoimento de um advogado que é uma pessoa extremamente bem situada financeiramente. A gente gravou o depoimento dele, o escritório dele, o escritório dele é numa belíssima de uma cobertura, logo abaixo do heliponto, coisa assim, e daí ele conta ali que ele pagou a faculdade dele com telemarketing, vendendo assinaturas da revista Abril. Então, veja, aquilo... É um vendedor. É um vendedor, e diz assim, olha, hoje em dia, por que eu sou considerado um bom advogado? Porque eu negocio bem, me comunico bem com as minhas pessoas aqui, porque eu faço isso bem com os meus clientes, eu faço isso bem com os outros advogados. E olha, tá certo, eu tinha um certo... estava um pouco na minha natureza, mas onde eu realmente consolidei isso, onde vi muita gente que não tinha essa predisposição que eu já tinha, onde eu realmente desenvolvi isso, foi trabalhando alguns anos e pagando a minha faculdade, trabalhando num contact center. Tá? Maravilha, então, porque aí ele aprendeu bem objeção, né? Exatamente, e aí o pessoal vê isso aí, vê o quanto isso, que diferença a pessoa pode fazer na sua vida, na vida dos outros, né? É um trabalho realmente fascinante, onde agora a gente precisa melhorar um pouco mais, como é que a gente faz com a ponta empregadora ali, porque nós temos mais interação com eles para orientar melhor a questão do conteúdo e eventualmente a gente poder dar mais feedback também para as próprias empresas, né? É verdade. A gente olha o seguinte, né? O ser humano é um labirinto, né? Ele precisa, normalmente ele é um diamante bruto que tem que ser lapidado. E levando em conta aí essas circunstâncias, né? É muito importante. Então, tem pessoas que encaram qualquer coisa de uma forma boa ou de uma forma ruim. Exato. Olha, Kendi, você levanta aí um negócio interessante. Quando a minha esposa fez aquela pesquisa sobre o que tem em comum as pessoas que dão certo na vida com qualidade de vida, ela verificou que a questão de superação de adversidades era um item muito importante para as pessoas. E ela pesquisou, mas quem é o cara que mais trabalhou isso e tal, etc. Aí nós chegamos num americano chamado Paul Stoltz. Aí entrei no site dele e mandei e-mail para ele, olha, achamos interessante a tua abordagem, XYZ, etc e tal, não sei o quê. Meia hora depois ele respondeu. Professor de Harvard, autor de meia dúzia de livros, criador de um conceito muito interessante, vale a pena entrar. Paul Stoltz, ele criou o conceito do quociente de adversidade. Ele tem um teste gratuito, você faz o teste e vê qual é o teu quociente de adversidade, tua capacidade de superar adversidades. E o mais interessante, ele criou uma metodologia de você melhorar o teu quociente de adversidade. Só o fato de saber que existe uma coisa assim já melhora. A pessoa pensa assim, pô, mas para um pneu murcho é uma tragédia. Para o outro é um problema que ele vai resolver. Para o borracheiro é uma solução. Para o borracheiro é uma solução. E para outra pessoa ele vai trocando o pneu, vai refazendo a agenda e tal, né? Para uma pessoa estraga a semana, para outra pessoa é um transtorno momentâneo. O mesmo fato para uma pessoa é uma tragédia e para outra é um transtorno que ele talvez até use como desculpa, sujou a mão, tudo mais, não vai poder chegar em casa tarde, coisa assim. Mas é a assimilação. Essa assimilação. Dos acontecimentos. Aí nós entramos em contato com ele, e trocamos alguns e-mails, né? E daí dizendo, olha, coincidia que algumas semanas depois a gente ia para a Califórnia, ele fica numa cidade chamada São Luís Obispo, que
para mim, a segunda cidade mais bonita da Califórnia, fica no meio de vinhedos. A primeira é Carmel, né, que parece aquela coisa assim dos Smurfs lá, aquela cidade. E então, fomos lá, conhecemos ele, conversamos com ele, absorvemos uma porção da tecnologia dele, e a gente disse para ele, olha, teus livros no Brasil não são bem revisados, bem traduzidos, mas não bem revisados. Aí umas semanas depois veio um e-mail, olha, meu novo livro vai ser lançado no Brasil, por favor, revisar. Não tinha como dizer não, né? Não dava para dizer não para ele, ó, não vamos fazer. Aí minha esposa fez toda a revisão dele, esse livro chama As Vantagens das Adversidades. E ele está aqui já Sim, o livro já está publicado pela Martins Fontes, né? É um livro muito interessante. E esse livro, ele foi escrito em conjunto com uma pessoa chamada Erik Weihenmayer. Então, esse Erik Weihenmayer, ele escalou a montanha mais alta de cada um dos 7 continentes. A Concagua, Monte McKinley, Everest. Isso, então ele escalou. Imagina as adversidades que ele superou. Então, ele faz aquela abordagem sistêmica, o Paul Stolz. Olha, como é que faz em tal situação? Aí o Erik traz um depoimento, como é que, olha, eu apliquei essa técnica na Concagua e tudo mais. E agora, se você considerar que esse Erik é cego, você fica mais impressionado ainda que ele tenha escalado uma montanha como o Everest. Então, a gente tem um depoimento dele no nosso conteúdo, né? E também impacta muito o pessoal. Diz, olha, se um cego consegue escalar o Everest. E uma das coisas que me deixou fascinado na atividade do Erik foi no Tibete, crianças cegas eram consideradas um castigo dos espíritos. Então eram quase lixo. O que ele pegou? Ele pegou um grupo de umas 15 crianças cegas, adolescentes cegos, e escalou a segunda montanha mais alta do mundo, que é o K2. Puxa vida. Com aquelas crianças cegas. Então, de repente, rejeitos humanos se transformaram em heróis. Ele mudou toda uma cultura em relação a esse... Então, pessoas que eu nunca me lembro... Cultura e paradigma também, né? Quebrou um paradigma muito grande. Então, nós temos um depoimento dele, de como é que foi, coisa assim, nesse nosso conteúdo. E um outro conteúdo que é muito impactante também, que a gente trabalha muito, o pessoal, para superar a adversidade, porque se tem uma coisa que tem no trabalho como operador de teleserviços, é a adversidade, né? Seja interna, seja externa, seja as metas, seja tudo que a gente alerta e mostra para o pessoal. Nós temos um outro depoimento, que esse a gente pegou na internet, que é de um filho de um pastor que nasceu sem pernas e sem braços. Ele só tem um toco de perna. Ele nada, ele surfa. Veja, então, se de repente você que é uma pessoa que tem os 4 braços, enxerga e tudo mais, você às vezes está de mal com a vida, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não sei, causa um impacto muito positivo nas pessoas que assistem isso. Então mesmo, nós tivemos casos lá durante os laboratórios que eu acompanhei mais pessoalmente, pessoas assim com antecedentes criminais, tá? Assim, depois daquele curso, o que o pessoal fez? Já mudou um pouco o ambiente dele, mudou o ambiente da casa, onde ele convivia, com quem ele convivia, e em pouco tempo tinha conseguido um emprego decente. Porque era uma pessoa inteligente que na adolescência... Foi mal encaminhado por... Exatamente, até porque possivelmente não tenha tido contato com um conteúdo como esse. Nós temos a parceria com uma ONG aqui em São Paulo, fica perto do aeroporto Congonhas, que chama Cruz de Malta. Ela, de vez em quando, faz uma meia dúzia de pessoas, consegue encaminhar uma meia dúzia de pessoas que preenchem as condições para serem empregados no contactante. Mas ela trabalha muito com menores, de uma favela que tem ali perto. Então, assim, é impressionante o quanto quando o pessoal fica impactado. E aí, ele também nos chamou a atenção sobre uma coisa lá, dessa pessoa sem pernas em braços já é dublado. O material que nós temos daquele cego, do Erik, que escalou a montanha, é com legendas, e diz assim, o pessoal tem dificuldade de acompanhar. Veja, são adolescentes, são pessoas de 16, 17 anos, têm dificuldade de ler ali. Eu comecei a me dar conta, puxa vida, numa cidade como São Paulo, como de repente... Tem muito o que fazer ainda. Tem muito o que fazer, tem muito o que fazer ainda, né?
Impressionante aí tudo que nós estamos conversando. Eu só estou numa dúvida do seguinte: quem que paga todas essas contas? Bom, nós somos um grupo de empresários lá que, pelo entusiasmo de um ou outro, a gente conseguiu engajar, né? Então nós temos um empresário lá que foi dono de uma das maiores redes de ensino à distância do Brasil, né? Que 250 ou 300 pontos de recepção de satélite e tudo mais, que é um dos parceiros, né? E nós conseguimos agora, numa época nós estamos tentando, e tem até uma empresa de contact center que diz assim, fantástico o trabalho de vocês, e além de tudo os candidatos de vocês são bons. E essa empresa fez um laboratório interessante, ela aceitou pessoas sem o segundo grau, um grupo, umas 20 pessoas, 25 pessoas sem o segundo grau, que desde que se comprometessem a fazer o EJA dentro da empresa, né? O desempenho das pessoas foi fantástico, entende? Uma das coisas bonitas que a gente pode fazer. Essa empresa começou a remunerar, como se nós fôssemos uma agência de recrutamento, começou a pagar pelos candidatos. Assim, eu pago para os outros, por que eu não vou pagar para vocês? Estou fazendo isso aí. Pelo desempenho do pessoal, começou a pagar até um pouco melhor do que pagava para as suas agências. Então a gente percebeu, pode ser uma alternativa para dar sustentabilidade à questão do projeto. Mas ok, a gente também se preocupou de outro momento. Então temos parceria com universidades, assim, olha, se eu puder fazer uma parceria com o Contact Center, a empresa de teleserviços, para ela encaminhar seus funcionários, eu poder divulgar meu trabalho nessa empresa de teleserviços, que eles podem estudar, que tem bolsa, que pode ser débito na folha, lá, coisa assim. Então, eu, por cada pessoa que vem, eu ajudo e tal, nisso aí. E agora, mais recentemente, nós fizemos um acordo com uma empresa de trabalho com crédito consignado. Mas de uma maneira inteligente. Então, o crédito consignado é o mais barato que existe. Então, normalmente a pessoa está endividada no cartão, no cheque especial. Então, no crédito consignado, você vai pagar menos de prestação, às vezes 1/3 de prestação, do que só os juros que você ia acumular naquele mês. Então, realmente faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. E aí nós fizemos parceria com uma plataforma de comercialização disso, que ainda inclui um seguro de perda de emprego. Quer dizer, você vai no RH das empresas e elas têm apresentado isso como um benefício para os seus funcionários, né? Então, olha aqui, você precisava um vale, precisava um adiantamento, alguma coisa assim, está aqui, liga para esse número, 0800, lá você vai conseguir o dinheiro, faz o débito em conta ali na folha mesmo. Então, ficou uma coisa muito boa para todo mundo. E essa empresa também, quando a empresa de teleserviço faz uma parceria conosco, ela também diz, ok, os candidatos que vocês forem passar para lá, eu apoio com um valor, alguma coisa assim. Então, estamos conseguindo já quase dar sustentabilidade e autonomia para o projeto. Maravilha, né? Na sua opinião, qual que é a visão do emprego direto em relação à imagem que a função tem, a ponto de mudarem o nome para teleserviço? Pois é, você sabe, Kendi, que isso eu já toquei no módulo anterior nisso aí. Uma coisa que me chamou muita atenção, para mim, uma das melhores funções que existe para alguém entrar no mercado de trabalho. E olha que eu sou sócio de uma empresa de fast food, que nos Estados Unidos a principal entrada no mercado de trabalho são os tais dos McJobs, né? Então eu tenho a possibilidade de comparar, Kendi, sem dúvida nenhuma, operador de telemarketing é a melhor maneira de uma pessoa entrar para o mercado de trabalho, desde que preparada, realmente preparada para o que vai enfrentar. E um tipo de preparação que a própria empresa não pode dar, porque ela pode dizer, olha aqui, aqui você vai encontrar um chefe chato. A gente pode dizer que o chefe vai ser chato, mas a gente dizer chato por quê? Porque ele tem metas, você vai aprender a estabelecer as metas, você vai aprender a ser disciplinado, você vai aprender a usar isso ao longo da tua vida, entende? Sem precisar de um chefe chato. Então, ok, no início, para tu te disciplinar, como é no exército, tu precisa de um sargento brabo. Precisa, é verdade. Não fez 20 flexões, 50 flexões, 100 flexões. Então, isso traz um aprendizado para a vida
que é muito importante. A gente pode dizer isso, o chefe é chato, mas é importante que ele seja chato. Só que como é que uma empresa vai dizer, olha, aqui você vai ser empregado numa empresa que tem chefes chatos? Ela não pode dizer isso, nós podemos dizer isso. Depois a pessoa começa a trabalhar, tem um chefe chato no cangote, isso, mas que loucura, que coisa ruim. Então, hoje em dia, como eu já falei, em algumas regiões, a função de operador de telemarketing está sendo muito mal vista, o que realmente é uma pena. Então, eu acho que as próprias empresas de teleserviço precisam pensar alguma coisa, a gente está aberto, vamos trocar uma ideia. Perfeito. Como é que nós podemos fazer isso? Tem o Candy que tem toda essa audiência, vamos bolar uma estratégia. Eu gostaria que o Brasil se transformasse numa base muito grande de teleserviços que pudesse trazer para cá as atividades, porque nós temos muita gente bilíngue, pudesse trazer realmente para o Brasil muita coisa que seja forte, boa para essa atividade, porque ela é muito importante para preparar o jovem para o mercado de trabalho. Nós resolvemos com isso duas das que eu acho que as principais coisas que o Brasil ainda não é primeiro mundo. Nós sofremos do que o Nelson Rodrigues chamava de complexo vira-lata. A gente se sente menos perante os outros. É verdade. A gente se sente uma menos. coisa que você falou interessante. Assim, teve uma vez até que o pessoal chegou uma vez para um amigo meu, formado no ITA, né? Ele também é oriental igual eu, e ele é brilhante. Sim, ITA, mais não precisa dizer. Exato. E um dia o pessoal de lá do Japão falou assim, escuta, você que de origem japonesa e tal, todo esse cabedal de conhecimento, por que você nunca quis trabalhar aqui, fazer um projeto aqui com a gente aqui do Japão? Ele falou, porque vocês do Japão me consideram japonês de segunda linha. Eu não sou japonês de segunda linha. Entendeu? E é isso que você falou. É muito legal, mas ele é exceção. Exatamente. Em geral, eu pergunto para os empresários, tá? Assim, eu recomendo, normalmente numa negociação, a não ser que tu domine a língua, como por exemplo, eu domino o alemão, porque é a minha primeira língua, use tradutor. Tá? Não fale o inglês, the book is on the table, né? Use um tradutor, isso. Porque mesmo que tu não precise ouvir o que o tradutor está dizendo, você tem mais tempo para raciocinar. Porque eu pergunto para os empresários, às vezes eu dou palestras e coisas assim, e pergunto pessoal, olha aqui, que língua você fala quando encontra um argentino ou alguma coisa assim, um dos nossos hermanos aí? Normalmente falam portunhol. E no momento em que você fala portunhol, você dá a passagem psicológica para ele se sentir superior, porque você diz aqui, eu me subordino a você porque eu falo tua língua. Fala português devagar, nós somos o maior país, somos mais ricos, fala português, a não ser que você domine o espanhol de uma maneira, por assim dizer, nativa. Então o Contact Center tem uma dessas, é uma qualidade. Se o pessoal for bem instrumentado, resolve duas grandes coisas do nosso inconsciente coletivo, que é o complexo de vira-latas e que é a vergonha de vender. Nós brasileiros também temos vergonha de vender. A gente quer ser comprado. A origem disso é que o tipo de imigrante que nós recebemos aqui, japonês, especialmente em São Paulo, japonês, alemão, italiano, a ideologia era, basta fazer bem feito que alguém vem e compra. Sim. Se eu tiver que sair para vender é porque eu faço porcaria. Exato. Isso gerou essa vergonha de vender. Não, a primeira vez na história da humanidade que nós temos excesso de oferta em relação a qualquer item. Perfeito. E agora é importante vender. É a principal habilidade, a principal qualidade. Isso o Contact Center ensina. Por isso eu pessoalmente gosto muito do telemarketing ativo. E se eu hoje trabalhasse novamente com preparação de sucessores, né, como diz aquele pai, transformar anta em ente, eu faria eles trabalhar pelo menos meio ano num Contact Center. Porque se tem uma coisa que pode fazer uma pessoa crescer muito, como profissional, como ser humano, é o Contact Center. Maravilha, né? Você poderia deixar aí os contatos aí? Dá pra gente colocar rapidamente talvez a última lâmina, né? Ali tem telefone, tem o material. Nós temos um site lá, www.empregodireto.com.br. Para variar, é meia boca. Não, depois fazer, o nome pelo menos para fazer digamos, um contato com a gente. Que é isso daí, né? O que nós precisamos muito? Nós precisamos muito que as pessoas contatos com o pessoal das empresas de teleserviço para poder apresentar o projeto, para poder interagir com elas,
de maneira que a gente possa aprimorar esse processo. E a gente quer colocar ele em voo cruzeiro, quer colocar em voo cruzeiro e que ele se realimente. Tá ótimo. Eu vou até dar assim, uma sugestão, se você aceitar, né? Então o programa TV Call Center, ele vai te apoiar muito nesse projeto, tá? Muito obrigado. Eu pessoalmente também vou me empenhar muito, porque o que você trouxe aqui é uma visão assim que está muito ao contrário da visão distorcida que existe no mercado, tá? Então é um resgate ao verdadeiro sentido, né, do teleserviço, tá? Então eu te parabenizo muito aí por, né, por o mérito não é meu, a turma foi, eu como eu sou de origem holandesa, eu não tenho vergonha de vender. Tá certo. Então muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, de vir aqui aqui na Vila Paulista, aqui, né, ao TV Call Center, né? Estamos sempre à tua disposição, tá ok? Kendi, eu agradeço muito, porque é uma oportunidade fascinante, né? Depois, porque nosso contato veio de um pedido de ajuda que eu fiz para você. Olha, eu vi pelo LinkedIn que você tem tal link, eu preciso falar com tal pessoa, para você ver o material. Então as redes sociais são realmente muito importantes. Né? Tá ótimo. Então, pessoal, nós tivemos aí brilhantemente, né, o Harry Walking, né, emprego direto, tá? Estaremos de volta aí em novos programas aí da TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.